Oi, gente! Hoje eu vou começar uma série de vídeos chamada Meus Heróis. Essa série de vídeos não é falando sobre pessoas exatamente perfeitas, até porque isso não existe, mas sim pessoas que, tanto pela sua contribuição do ponto de vista intelectual, quanto por atitudes que realizaram durante a vida, são pessoas que eu admiro, que de alguma forma me inspiraram ao longo da minha vida, ao longo dos meus escritos e tudo mais. E eu queria compartilhar com vocês quem são algumas dessas pessoas, não é? E o vídeo de hoje começa com a antiguidade grega, começa com Sócrates, né? Por muitos vistos como o filósofo que divide a filosofia grega, né, em pré-socráticos e pós-socráticos. E eu vou falar um pouquinho por que é que ele me inspirou e por que é que ele, enfim, me influenciou ao longo da minha trajetória. E esse não vai ser um vídeo que vai ser uma aula sobre Sócrates, até porque eu não sou filósofo, eu sou historiador e doutor em saúde pública, enfim, não teria condições de fazer uma aula muito densa sobre isso, não é bem a minha temática, mas vou falar para vocês a importância que Sócrates teve para mim. Tá certo? Então, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem a sessão de diálogos e o Filosofia Popular, né? São sessões que eu quero que vocês conheçam. Bem, eu queria começar mostrando esse livro aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas olha só, que tem o nome A Nova Máquina do Tempo, né? Esse livro inspira o nome do canal. E eu escrevi esse livro, entre outras coisas, para trazer conteúdos da ciência política, da história, e coisas que eu estava discutindo na época da minha graduação em História para o grande público. A ideia era romper as barreiras da academia e do público, não é? E também a ideia era defender uma coisa que eu chamo no livro de democracia ampliada. Uma ideia que eu penso em amadurecer no futuro, venho amadurecendo ela ao longo dos anos. No meu segundo livro ela aparece de novo de uma outra forma. Enfim. E não por acaso a primeira conversa entre o professor Edson e Victor no livro é sobre Sócrates e sobre aquela frase famosa de Sócrates: só sei que nada sei, né? E essa frase ela é interessante por vários motivos, porque à primeira vista, um olhar mais, digamos assim, que não conhece muito sobre as controvérsias que Sócrates enfrentou, pode parecer muita humildade, né? E ela tem uma humildade muito grande contida nela, que é relacionada ao conhecimento. Ou seja, Sócrates olhava para o conhecimento e para as essências do conhecimento, a virtude, a coragem e tudo mais, e entendia que ele não sabia exatamente o que eram essas propriedades, e por isso ele dizia que nada sabia. Mas ele não era humilde, exatamente humilde, com os sofistas. Muito pelo contrário, ele era extremamente crítico dos sofistas e uma certa veia filosófica da época dele. Então, acreditar Sócrates só a humildade é ver só parte do debate que ele estava envolvido. Mas, de qualquer forma, a humildade perante o conhecimento, que é genuína, né? Embora não seja em relação aos sofistas, é uma humildade que me cativou, porque quando eu comecei a estudar a ciência, ainda no ensino médio, eu percebi rapidamente que, diante de tudo que havia por conhecer, aquilo que eu conhecia era muito, muito pouco. Então, e mais do que isso, o que a humanidade sabe sobre o universo, nós já avançamos muito no conhecimento sobre a vida, sobre como a vida funciona, mas ainda existe uma quantidade de informações absolutamente inimaginável para nós ainda conhecermos sobre a realidade. E então, essa humildade perante o conhecimento foi uma influência importante para mim, que veio de Sócrates. A outra influência que veio de Sócrates foi o método socrático. Sócrates acreditava muito no diálogo. Esse é um dos motivos pelos quais nós não temos nada escrito de Sócrates. Sabemos apenas pelos seus discípulos, né? Platão, Xenofonte e outros. Principalmente esses dois. Então,
nós acessamos Sócrates através dos discípulos, não diretamente, não pelos seus próprios escritos. Mas o método socrático, essa ideia de acreditar que o diálogo é a melhor forma de chegar ao conhecimento, isso influenciou muito que nesse livro aqui ele seja estruturado em formato de diálogos. Inclusive vai ter uma continuação para ele e eu devo fazer também em formato de diálogos. Então é outra influência poderosa de Sócrates, a questão do método socrático, de acreditar que o diálogo é a melhor forma de se aproximar da verdade, de se fazer perguntas, e acreditar na investigação constante. Uma outra coisa e aí vem a parte da vida de Sócrates, e tem a ver com a morte dele, que meio que me toca do ponto de vista de Sócrates, é que ele tinha tanto respeito pelas leis atenienses, pela lei da Grécia Antiga, que quando ele foi acusado de não acreditar nos deuses tradicionais e principalmente corromper a juventude, quer dizer, essas duas coisas, ele aceitou a sentença e bebeu o veneno que deram para ele para matá-lo. E esse relato é absolutamente muito famoso porque mostra uma pessoa que teve a capacidade de questionar e ao mesmo tempo, como seu último ato, foi um ato filosófico. Porque ele, ao respeitar a regra, ele mostrou a todos, de certa forma, né, que eles estavam errados. É uma ironia final, não é? E ele que defendia muito o uso das ironias, né? Que, ironicamente, ao respeitar e ao realizar o que ele realizou, ficou claro para quase todos que estavam ali presentes que ele não deveria ter sido morto. E isso, de certa forma, o imortalizou mais do que ele teria sido se ele tivesse sido inocentado. Essa é uma grande ironia da forma como ele morreu e da coragem que ele teve, da força, do caráter que ele teve de não pegar a saída mais fácil, que seria fugir. Né? Que, inclusive, alguns dizem que houveram oportunidades dele fugir, tiveram aliados dele que queriam libertar ele, desrespeitando a lei ateniense, mas ele não quis. E, enfim, esse tipo de coragem, uma postura ética, ver a ética da forma como ele via, eu acho muito interessante, porque mesmo o julgamento sendo injusto, não cabia a ele, sozinho, por conta própria, questionar. E aí ele insere uma noção fundamental. Ele também tem críticas, aí segundo Platão, claro, que é a nossa fonte, não é? A democracia, que são interessantes, inclusive para o momento atual. Ele dizia que era muito mais fácil a população ser convencida por um demagogo do que por alguém com boas informações, mas com pouca capacidade de retórica, e que a democracia corria um risco muito grande quando você transfere poder, para transferir poder para demagogos, para pessoas que dizem o que o povo quer ouvir, mas para pessoas perigosas. E nós estamos num momento na nossa história do mundo que nós estamos vendo a ascensão de muitos demagogos, de muitas pessoas que dizem o que as grandes massas querem ouvir, e mais do que isso, estimulam elas a acreditar nos seus piores sentimentos, nos seus piores ódios, nos seus piores, enfim, impulsos. E dando certa razão a Sócrates. Mas aí é uma divergência minha com Sócrates em relação à solução, porque ele pensava muito numa coisa mais aristocrática e tal, sociedade dos filósofos e tal. E eu tenho uma visão, eu reconheço o mesmo problema, mas como muitos daqueles com os quais eu dialogo, eu reconheço às vezes o mesmo problema, mas tem uma solução diferente. A minha solução é a extensão do poder para a população, para diminuir o poder que esteja nas mãos de um representante, seja ele um demagogo, seja ele uma pessoa bem intencionada, porque ao estender esse poder, a responsabilidade seria repartida, tanto dos erros quanto dos acertos, e a população aprenderia mais rápido com os erros e se sentiria participante dos acertos. Por isso que eu sou um defensor da democracia
o mais participativa e mais direta que for possível dentro de países grandes e complexos em que um certo nível de representação e administração é necessário, né? Então, o quão mais participativa e direta ela puder ser, ela deve ser. E essa é uma ideia, inclusive, que eu desenvolvo no livro A Nova Máquina do Tempo, que eu chamo de democracia ampliada, que é um tipo de democracia que absorve todos os valores mais importantes das democracias ocidentais, liberdade de expressão, direitos civis e tudo mais, mas acrescenta a eles a ideia de expandir o poder de decisão para o cidadão comum. Não imaginando que o cidadão comum é um gênio, mas imaginando que o cidadão comum precisa ter poder de decisão para poder acertar e errar e passar a aprender com seus próprios erros. E não sempre que acontece alguma coisa de errado, colocar a responsabilidade em um bode expiatório. Quer dizer, o processo representativo ele tem a grande falha de levar as pessoas a responsabilizar apenas os seus líderes e não se autorresponsabilizar. Se o poder fosse mais repartido e você tivesse mais poder sobre o Estado e, por consequência, mais poder sobre a produção de riqueza do seu país, enfim, mais poder sobre como a sociedade funciona, o que é que aconteceria? Você seria mais responsável e não poderia se esquivar tão facilmente dos erros e dos acertos e tudo mais, e tudo que está acontecendo na sociedade. Quando uma república oligárquica como a nossa, que tem mecanismos democráticos como a oligárquica, é muito fácil dizer a culpa é deles e não minha, porque eu tenho pouco poder, eu só tenho um voto, é pouco, enfim. Mas enfim, Sócrates é essa figura que me influenciou Só Sei Que Nada Sei, no método socrático e na ideia do conhece-te a ti mesmo, que é o que ele viu no oráculo de Delfos, né? Pelo menos assim conta a história. E essa ideia de conhece-te a ti mesmo é muito importante porque ela me faz refletir sobre a construção do sujeito, que é uma coisa que eu exploro no meu segundo livro, a ideia de que a gente está sempre se construindo e que a gente precisa conhecer os nossos próprios valores, quem nós somos, enfim, para poder construir a nossa própria ideia de ética, os nossos próprios valores e tudo mais. Enfim, e Sócrates via dessa forma, e por isso que ele foi tão combatido e fez tantos inimigos, porque ele tinha uma forma original de perceber a ética e a própria verdade. Ele dizia que para você acreditar em alguma coisa, você tem que verificar se você tem bons motivos para acreditar nisso. Se você tem, ele não usa a palavra evidências, que é uma palavra que vem mais da ciência no século XVII, muito tempo depois dele. Mas ele usa a ideia de que você precisa fazer a verificação, a investigação. E que você precisa arguir sobre aquilo. No caso dele, quase que exaustivamente. Então, fazendo perguntas, fazendo questionamentos e tal. Então você pode ver ali o germe, ainda não é ciência, mas porque não é o método científico, longe disso. O método científico é uma coisa, como eu disse, lá do século XVII, né? Do século XVI, XVII. Muito tempo depois. Mas você vê um germe ali da investigação e tal, que são ideias que vão ser retomadas muito tempo depois e que vão levar à construção do método científico e tal, que retoma os gregos, né? A Renascença e o Iluminismo buscam inspiração, embora tenham originalidade, buscam inspiração nos gregos também. Enfim, Sócrates é essa figura fascinante, para alguns até misteriosa, e é um dos meus heróis. E os meus heróis são muitos, e você já sabe que George Orwell é um deles, mas tem muitos outros, e eu vou fazer essa série aqui trazendo eles. Se vocês quiserem minhas referências, eu vou ter que fazer uma outra série, porque tem autores que são referências importantes do ponto de vista intelectual, mas eu não classificaria como heróis. Então eu quero até perguntar para vocês se vocês gostariam que futuramente eu também fizesse uma série minhas referências. Eu não sei se minhas referências vai ser o nome da série, mas seriam autores que me influenciam, como Pierre Bourdieu, como Gramsci, como Norberto Bobbio e como muitos outros, que são autores importantes para mim,
mas que não são exatamente autores que eu classificaria como heróis, né? Os meus heróis é uma lista grande também, mas um pouco mais curta. Tá certo? Então, gente, se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Ah, e eu vou fazer um vídeo sobre a coisa do Queiroz lá, mas eu ainda estou pensando porque eu não quero fazer um vídeo apressado e que tenha erros, né? Eu estou sendo, digamos, socrático nisso daí. Enfim, gente, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.